Deus chama tudo de coisa, tudo coisa, demais coisa. Ele fala primeiro o reino. A partir do momento que eu identifico isso, a partir do momento que eu enxergo isso e vejo uma vida de reino, as demais coisas que ele falou, elas chegarão e se cumprirão. É a lei da semeadura. Bem-vindo a mais um podcast da Almadeg. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o coordenador geral do Chamep. O Chamep é um congresso realizado no nosso campo da Ceilândia Sul. Como vocês sabem, no nosso primeiro episódio, nós conversamos com o nosso pastor-presidente, pastor Aro, sobre como é a estrutura do Ministério Internacional do Guará. E hoje nós vamos conversar com o pastor coordenador do Chamep, pastor coordenador geral. Vem com a gente que o papo está muito interessante. Deus abençoe. Pastor Josivaldo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast da Almadeg. É um prazer enorme ter você aqui conosco, né? Você, porque somos íntimos, sim, amigos. Sim. E é uma honra muito grande para nós ter uma pessoa como você aqui falando sobre um evento que é muito importante para o nosso ministério, que é o Chamep, o campo da Ceilândia Sul, né? Mas antes de entrarmos nesse assunto, gostaria de conhecer, o povo quer saber, a juventude quer saber quem é o Josivaldo como pessoa, esposo, pai. Deixa Deus te usar aí. Joel, alegria, o prazer de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, me senti muito honrado. Tenho certeza que o coração ele se alegra, se alegrou com o seu convite. Foi muito bom e é um prazer. Amém. Foi um prazer. E o pastor Josivaldo, casado com a Cristiane, e temos quatro filhas, a Laís, de 15 anos, a Ana Lívia, de 10, a Larissa, de 7, a Liz, de 5. Parou aí. 5 mulheres em casa. Chega, 5 mulheres em casa. Bem abençoadíssimas, meninas que Deus nos presenteou e elas trazem alegria para o nosso lar. Umas meninas amáveis, umas meninas doces. E deve ser alegria todo dia, né? Alegria é festa todos os dias. Festa todos os dias. Então é uma benção, minha família, minha Amém. Esposa. E são a minha família que nos caminhamos aí juntos. Todos os desafios da nossa vida. Tem a nossa vida ministerial. Logo mais vamos conversar um pouco mais. Sim. E tem a vida nossa secular, nossa vida profissional, onde eu falo que a fidelidade de Deus que nos traz viver isso, e sabendo que sempre olhando para trás da onde viemos, o que Deus prometeu tem se cumprido. Amém. Então, até mesmo chegar até aqui. Amém. Então, a gente vê os cuidados de Deus e a nossa vida profissional fez com Deus prometeu e tem se cumprido. Onde nos tira de um campo de improváveis. Sim. E Ele realiza. Deus gosta dos improváveis, né? Deus gosta dos improváveis. Deus gosta dos improváveis. Então, assim, é uma longa história. É um testemunho lindo. Amém. É algo que eu glorifico a Deus por ver esses cuidados do Senhor com a nossa vida. Aonde estamos aí e constituído. Deus nos fez constituir essa família linda que temos. Amém. Um lar feliz, um lar que servimos a Deus. Amém. E a gente conversava aqui nos bastidores. O seu exemplo é tão marcante dentro de casa como pai, como sacerdote do lar, que esses dias a sua filha mais velha ministrou, né, no culto de juventude lá? Juventude. Ministrou o culto de jovem, uma menina de 15 anos, pregando, falando da palavra do Senhor. E isso pro sentimento, para um pai, né, é muito gratificante, né? Muito, muito. Você vendo ali aquela pessoa que você formou, ajudou a criar, isso, seguindo os passos do Ministério de Pregação. E não é porque a sua filha não, ela prega muito bem. Tem um raciocínio lógico ali, certinho, bonitinho. Esse desenvolvimento, essa maturidade dentro do nosso lar, que, como eu posso falar, ela vem sendo nutrida porque fazemos o culto na nossa casa, no nosso lar. Só a gente mesmo. Sim. Louvores, palavra e oração. Louvores, palavra e oração. Então isso vai nutrindo a fé delas.
isso vai nutrindo o nosso lar. E com isso, eu me recordo muito bem dela, quando era menorzinha, pequenininha, quando terminava o culto, por mais que ela ficava ali como criança, brincando, olhando, não, às vezes eu dizia assim, não está prestando atenção no culto, mas quando chegava em casa, de repente a Laís montava lá dentro dos brinquedos dela, um púlpito e ficava pregando. Se naquele dia eu preguei, ela pegava o texto que eu tinha pregado e começava a imitar. A fazer, eu disse assim, então ela estava tendo atenção. Então você veja que isso vamos nos tornando referência para a nossa família. Sim. Tornando uma sociedade mais compromissada e olhando sempre para o próximo. Sim. Então dentro do meu lar nós temos esse hábito de fazer o culto no nosso lar. Culto com a nossa família, com nossas filhas. E isso faz com que nos aproximamos mais de Deus e tenha esse resultado, esse fruto. No caso, como você falou aí da Laís. Entendeu? E é muito bom ter essa constância dentro de casa. Exato. Porque o que a gente chega na igreja, a gente entrega aquilo que a gente já vem buscando ali cotidianamente. Exato. Ali a gente só vem e entrega ao Senhor, a gente serve ao Senhor ali no nosso culto, mas o diferencial é o nosso feijão com arroz ali todo dia. Sim. Sendo nos alimentado. Todos os dias. Não é a quantidade. Por exemplo, fizemos um culto aqui em casa de 3 horas. Não, de 3 horas de duração. Não é isso. É a constância. Toda semana, mas e agora vai fugir a palavra. Aí, periodicamente, estarmos reunidos nas nossas casas, com as nossas famílias, um tempo só nosso, porque dentro da nossa casa, dentro da nossa família, onde tem a liberdade, onde essas coisas vão surgindo de forma natural. E ali, subliminarmente, vai alimentando as suas filhas, o desejo de buscar a importância e o porquê de servir ao Senhor. Porque, às vezes, por vezes, a gente vê que muitos jovens têm uma vida apenas protocolar na igreja. Vai para a igreja domingo porque o pai mandou. E, às vezes, por N motivos, o pai ou a mãe não direciona o filho. Fala, filho, ensina a criança no caminho que deve andar. O que é ensinar? É você mostrar e ir também no caminho, mostrando para a criança o que ela deve fazer, como ela deve fazer, e você sendo exemplo. Então, é muito, muito, muito bacana isso, e eu glorifico a Deus pela sua vida, e pode ter certeza que o seu papel dentro da sua casa você está fazendo com excelência, porque Amém. Glória a Deus. A gente conhece a árvore pelos frutos. E esse é o primeiro fruto que a gente vê que está dando certo. Não precisa ninguém falar, é notório. E não só ela pregar já, pelo caráter dela, né? É um exemplo aqui, o caráter dela, não só como você, mas também a tia Cris. A tia Cris também. Ela foi professora, nossa professora. Lá na igreja, professora mais da minha irmã, na verdade, lá na sede. Mas, enfim, hoje a gente depois a gente pode sentar uma próxima hora para contar o seu testemunho, acho que vai ser bem interessante, né? Pra galera saber. Mas hoje o nosso papo também é sobre o Chamep. Certo. Chamep é um congresso de juventude do campo da Ceilândia Sul. Mas a primeira coisa, explica pra galera aí o que significa a palavra Chamep. A palavra Chamep significa chamada para avivamento evangélicas, chamada para avivamento mocidade evangélicas pentecostais. Amém. É fogo puro. Até no símbolo já tem um fogo, a chaminha lá. Exatamente. Esse ano o Chamep está fazendo 40 anos de existência. Glória a Deus por isso. E aí, gostaria de saber como e por que foi criado o Chamep há 40 anos atrás. Olha, em 1983, a mocidade ali do Campo Ceilândia Sul tinha a liderança do pastor, hoje são pastores, pastor Eli, pastor Severo, pastor Simval,
E eles e também o irmão Edmilson. Sim. Eles iam muito para Anápolis, o congresso de juventude lá. Então eles ficavam aquele intercâmbio, né? 1983. E uma dessas vindas deles, eles se reuniram e com isso eles disseram assim, vamos criar o nosso congresso. Está muito distante, o campo está crescendo, nós estamos tendo juventude que iam caravanas, um ônibus, 2 ônibus. Está crescendo. Então, acontecendo demanda. Então vamos criar o nosso congresso aqui para a realização. Então eles pegaram e se juntaram, como eu falei para você, pastor Eli, pastor Severo, irmão Edmilson, pastor Simval, e outros, né? E outros. O Leônidas. Então foram pessoas que, ali na reunião que eles fizeram, e criaram a sigla CHAMEP, que é chamada para Avivamento Mocidade Evangélicas Pentecostais. Criaram o CHAMEP. Então o CHAMEP ele nasceu ali em 83, porém ele estava sendo realizado esse congresso mês de outubro, alguma coisa assim. Sim. Mês de outubro. E quando foi em outubro tal, aí quando depois com a questão do período de carnaval em Brasília, se viu necessário do feriado trocar a data. Por quê? Porque aí ficaria mais fácil de fazer mais alguns dias, ficaria fácil de ter todos ali que era do campo Ceilândia Sul. Então trouxeram para o período de carnaval o CHAMEP. Então com isso foram iniciados por esses homens que dentro desses homens que criou o CHAMEP, boa parte deles estão lá conosco no campo. Sim. Estão lá servindo e a gente vê a alegria deles desse trabalho. Ele está sendo cada vez mais o Senhor confirmando, né? E estamos aí, celebrando os 40 anos. Essa reunião inspirou esse trabalho, Isso. né? E a gente entende que naquela época tinha vários desafios, como hoje não deixa de ter. Mas a gente consegue mensurar aí, você contar pra gente quais foram os desafios ali para fazer aquele primeiro CHAMEP ali, quem estava lá participando, como foi esses desafios para promover esse evento de avivamento? Escutando o pastor Eli, o irmão Edmilson, uma certa vez conversando com eles, pastor Severo e outros, pastor Simval, eles falaram que os desafios todos os anos até hoje nós temos. Isso é fato. Sim. Quanto mais a evolução das coisas vão acontecendo, tecnológica, dia a dia, ele se tem. Mas os desafios eles eram superados pelo que eles recebiam do Senhor. Os desafios são superados da forma que eles veem as coisas acontecendo. Então você veja que o desafio ele se torna uma escada. O desafio ele se torna um degrau. Ele não se torna uma barreira. Ele se torna um degrau para que você possa ter fé e colocar e saber que existe um piso ali, para você subir a cada dia. Então, ele marca muito que o primeiro tema, por exemplo, do CHAMEP foi sem lenha o fogo pode se apagar. Então, assim, você veja que eles tiveram essa chama que está acesa até hoje nos corações e até mesmo no campo, ela tem gerado frutos. E torna a falar para você, os desafios, os obstáculos, eles não são motivos para parar, mas sim são degraus para você subir a cada ano, a cada momento. E ele sempre vai existir na vida ministerial, como até hoje. Sim. É interessante a gente ver o desafio e é aquela velha, não posso dizer parábola, né? Você pega o limão, você espreme ele, toma ele, ou chupa ele o limão, ou você faz uma limonada. É a mesma coisa o desafio. Quem vê o desafio vai lá e para, ou que vê o desafio como um degrau. Então, graças a esses homens que há 40 anos atrás tiveram esses desafios, mas não pararam, a obra não parou, e estamos aí chegando a 40 anos hoje, nesse ano de 2025. Resultado, John Maxwell fala que não há sucesso sem sucessão. Então,
o sucesso que eles podem alcançar é que o trabalho seguiu, o trabalho progrediu, graças ao nosso bom Deus e pela misericórdia e graça dele. Agora, fazendo um paralelo aí, o que mudou de 1985 para cá com relação à juventude? O que vocês... eles estão vivos até hoje, a boa parte dos fundadores, qual é a correlação que eles analisam? Como é que era a juventude da época, como é hoje? A gente consegue fazer esse paralelo? Acho que esse paralelo, Joel, a juventude de antes, de hoje, existem uns desafios que o mundo muda muito, certo? Os avanços, tecnologia, como hoje estamos aqui, conversando nesse bate-papo, conhecer a história, conhecer o porquê desse trabalho, a importância desse trabalho. O comprometimento sabemos que há. E aqueles que ainda não estão vamos dizer assim, com aquele comprometimento, não questão do CHAMEP, porque o CHAMEP é um trabalho, é um departamento do campo, é uma consequência. É ali a unidade que está tendo no campo e faz com que esse trabalho venha a ser desenvolvido. Eu digo a você que o maior desafio nosso hoje é a parte de informação. Por quê? Somos cercados dessa parte de informação e temos que fazer um filtro. Entendi. Então, existe dentro do nosso campo, onde ficamos pensando isso ano após ano, diariamente, reuniões, conversa e etc., para que possa blindar e fazer um filtro para que chegue a manter essa juventude, ele sempre nutrido com informações que venham trazer edificação. Os anos passados, quando iniciou, eu acredito que vamos dizer assim, não vou dizer para você que havia facilidade. Não é. Porque todo o trabalho que inicia, ele é árduo. Ele te desafia. Mas, diante das dificuldades, eram outras. Hoje são um pouco diferentes, mas elas, eu digo, estavam no mesmo patamar. O que é que faz uma geração ela viver uma vida plena em Cristo? É buscar a Deus. Ela se alimentar da palavra. Sim. Então ela vai viver uma vida plena em Cristo. Ela vai viver uma vida que ela vai saber sentir as dores, mas ao mesmo tempo ela vai ter o bálsamo. Então, a diferença da juventude passada para hoje, eles chegaram até aqui, como dizem no livro de Atos. Sim. Que temos pastores no meio do campo, que temos pastores no campo, que nasceram nessa juventude. Sim, verdade. Então você veja a diferença. Vou citar o pastor Luiz Carlos, nosso presidente do campo, foi da juventude com 17 anos. Pastor Marcos, que dirige a congregação no condomínio privê. Pastor Ed Carlos, que dirige a 103. Pastor Milton, que está na 516. Pastor Pastor Misael, que está na quadra 47. Pastor João Paulo, que está na 310. Você vê uma faixa etária de idades de pessoas que nasceram no coral, nasceram no Conjunto CHAMEP, nasceram no meio desse fogo. Provavelmente participaram dos mesmos congressos ali juntos. Dos mesmos congressos juntos. Sim. E hoje são pastores do campo Ceilândia Sul. Hoje são pastores do campo Ceilândia Sul. Então você vê que a geração passada para a de hoje, eles estão até aqui. Por isso que eu vou voltar a repetir, não me recordo, o livro de Atos que diz assim, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Então você veja o resultado. Hoje, a juventude hoje tem que olhar para esses homens e dizer, poxa, eles chegaram. Eu vou chegar. Eles estão aí. Eu vou estar. Porque o objetivo, o papel maior é ter a proximidade, é viver com Cristo. É ter uma vida com Cristo. Uma vida com o Senhor. Olhar para Deus. Então, essa juventude do passado para hoje, eles olharam que esses homens que deram iniciar esse trabalho estão aí, firmes e fortes em sua fé. Entendeu?
É esse meu. É interessantíssimo. Eu só tenho eu conversava com o pastor Damião e eu não sei se também é a sua preocupação lá no campo da Ceilândia Sul, assim como a dele lá no campo do PSU, sobre a formação de novos obreiros, novos pastores. Eu tenho andado pelo ministério todo, uma preocupação que eu tenho, que nós temos pessoas que querem ser obreiros e obreiras, querem ter o seu ministério, mas eu vejo que também que não é da mesma quantidade que era quando eu era mais jovem também. Porque quando eu tinha ali meus 16, 17 anos, 15 anos, a gente olhava com muito carinho para os pastores da nossa época. Para o pastor Dalino, a gente olhava para o nosso pastor Dalino, pastor Inácio para a gente olhar para a história do pastor Inácio. Viveu mais de 90 anos, se não falhar a memória. Sim. E o pastor pioneiro. E a gente olhava isso com muito respeito. Hoje, a gente enxerga um pouquinho de que talvez não tenha tanto volume como era antigamente. Teria algum conselho para esse... Não é conselho, mas eu poderia dizer assim, alguma estratégia que a gente, como nós, como líderes, possamos mudar para que esse povo venha a ter mais paixão, porque tudo isso também vem da gente que está liderando também. Nós somos espelho. Assim como o senhor é um exemplo dentro da sua casa para suas filhas, você também é um exemplo para a juventude na qual você lidera. E quais são as estratégias que se tem, eu não sei, para esse tipo de trabalho, para inflamar os jovens a buscar o seu ministério, a fazer preparatório teológico, se preparar e tudo mais? Olha, hoje que possamos contribuir, certo? Sim. Para despertar esse desejo. É uma estratégia de trabalho para despertar fomentar. Esse desejo, aumentar isso aí e despertar esse desejo. Primeiro, o seguinte, eu em algumas reuniões trato com os líderes e outros com a juventude. Uhum. Quando eu trato com os líderes, já trabalho com a forma de eles serem referência para aqueles que estão liderando. Como? A referência. Não somente que é primordial a vida espiritual, sim, claro, sem dúvida, mas você testificar da sua vida, a sua vida pessoal, como o que Deus está fazendo, o que Deus está operando na sua vida, o que Deus está conduzindo. Mas por quê? Por isso que o texto diz em Mateus, que diz assim, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus chama tudo de coisa. Tudo coisa, demais coisas. Você veja que para ele não é nada ele te dar um carro, para ele não é nada ele te dar uma casa, para ele não é nada te dar um trabalho. Ele fala primeiro o reino. Então, como eu sendo líder, destacando aquilo que eles possam enxergar, não para querer me glorificar, de forma alguma, mas glorificar a Deus, o que Deus está fazendo na minha vida. Mas por que Deus está fazendo isso na minha vida? É porque eu tive primeiro uma vida de renúncia para viver aquilo que é reino. A partir do momento que eu identifico isso, a partir do momento que eu enxergo isso e vejo uma vida de reino, as demais coisas que ele falou, elas chegarão e se cumprirão. É a lei da semeadura. Sim. Não estou semeando para receber coisas materiais. Estou semeando porque eu acredito na semente do Evangelho. Se eu acredito na semente do Evangelho, então eu acredito na vida de uma mudança que eu terei em Cristo. Minha família, meu emprego, minha formação. Aí, essa conscientização com os líderes. Por quê? Eu passando essa mensagem para os meus liderados, aqueles que têm um desejo, eles possam enxergar, poxa, a chave está aí. Servir. Pronto. A chave está aí. É servir. Servir, resumindo, é isso. Então, é tanto que no meio da nossa coordenação,
o pastor Milton Serafim era da nossa coordenação. Uhum. Hoje é um pastor de igreja. O pastor Ed Carlos era da nossa coordenação. Hoje é um pastor de igreja. Então você veja uma coisa que eu sempre falo, isso compartilho com eles, com a nossa coordenação local, e compartilho com o pastor Luiz Carlos, nosso pastor, que aonde em tempo de mesa com ele, que ele tem muitas vezes conosco, ele nos dá ali, por sermos um pastor auxiliar ali na sede, no campo, pastor fulano, pode apostar nele que ele pode ser um pastor de uma congregação. Não que falando que ele passe por uma avaliação na coordenação do Chamep, não é isso. É porque vemos o potencial. Tem os indícios, né? Está indicando. Os sinais foram dados. Sim. Os sinais estão sendo dados. Então, esse mesmo desejo, passamos para a juventude. Entendi. Passamos para a juventude. Ei, acorda. Desperta. Se você quer ter uma vida próspera, quer ter uma vida que você às vezes sonha, às vezes não, que sonhamos. Uhum. Que você sonha, que é uma vida próspera, mas desperta primeiro em servir. Desperta primeiro a servir ao Senhor. Esse é o conselho, esse é o diálogo que temos com eles. É tanto que, como você falou em outro momento, claro, eu me recordo muito bem, em uma das reuniões com toda a juventude, se fez necessário eu contar um pouco da minha história para eles entenderem. Para dar um despertar, né? Despertar. Entendeu? Às vezes o Tico tá desligado, né? Liga o teco. Para despertar. Então, assim, para despertar que assim, só aconteceu isso com o Josivaldo? Não. Aconteceu isso só com ele. Tem tantos testemunhos maravilhosos. Com certeza. Que Deus tem feito na vida de muita gente. Tenho certeza que você tem, sua família tem. Então, assim, que eles possam enxergar na nossa vida que Deus trabalha de forma extraordinária, porque existe um coração comprometido. Uhum. Ou existe um coração onde a semente foi semeada, ela frutificou. Agora, sempre olhando para sua cama, que é de onde você veio. E saber que foi Deus que fez e faz todas as coisas. A humildade sempre, né? Sempre. Porque não somos nada. É pura graça. Verdade. Pura graça. E você falou acho que a palavra-chave de tudo para essa geração, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, a palavra é renúncia. Renúncia. Hoje, quando o pastor Aro veio aqui no podcast, ele falou sobre o problema da geração de hoje, que ela é muito individualista, né? E para a pessoa que ela é individualista, a renúncia, ela é aquela coisa que vai mais puxar dela para ela fazer algo, porque ela abrir mão ali do seu eu é um pouco complicado. Mas eu acho que a palavra-chave aí, que você falando aí, eu entendi. Olha, além de tudo isso, da vida com Deus, os líderes testificarem, os jovens ter anseio e sede por Deus, leitura da palavra, eu acho que a chave também está na palavra renunciar. Renunciar aos prazeres do mundo, renunciar às vontades carnais, renunciar ao meu eu, fazer como o próprio Jesus fez, fazer como o próprio Paulo fez, como todos os discípulos renunciaram a alguma coisa para andar com Jesus. Exatamente. Né? Então faz muito sentido isso que você falou como estratégia. Agora, pode falar. A questão, só complementando na parte que você perguntou na parte estudo teológico. Eu fiz teologia, sim. Sim. Mas você veja que o desejo natural de você aprender tem que estar dentro de nós, certo? Não sabemos tudo, óbvio. Não conhecemos tudo. É tanto que depois de alguns anos, eu voltei a fazer teologia. Mas já fez? Já fiz. Mas estou fazendo novamente. E conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Aí você veja que alguns têm desculpas. Eu tenho meu trabalho secular.
de segunda a sexta, às vezes alguma necessidade no sábado, segunda a sexta. Tem nossa atividade ministerial, tem minha atenção a dar à minha família, que está em primeiro lugar. Eu tenho que cuidar daquilo que Deus me deu. Sim. Tem a minha família para dar atenção. E por uma necessidade de saúde, faça uma atividade física. Questão de saúde. Ah, tá com um problema de saúde, Josualdo? Não estou. É questão de prevenção. Sim. Questão de prevenção. Para podermos, até mesmo um cuidado com o meu corpo, eu vou estar bem para cuidar daquilo que Deus me deu. O quê? A minha família. Eu vou estar sendo o porto seguro dela. Então, me prevenir, cuidando. E também eu faço o curso de teologia. Aí muitos perguntam, onde é que tu arranja tempo? Se organiza. Prioridades, fato. Né? Prioridades. Você consegue se organizar. Sim. Consegue se organizar e fazer. Então você veja que às vezes colocamos limites. Nem começamos. E colocamos limites. Tem que ter limites para o pecado. Verdade. Ter limites àquilo que vai te distanciar de Deus. Concordo plenamente. Mas de algo que vai te trazer vida e gerar vida. Entendeu? Então, assim, você veja que dentro dessa correria nossa, ainda procuro me organizar com o meu tempo para me aperfeiçoar. Como eu sempre falo nas oportunidades que temos na nossa igreja. Faço o meu devocional não para pregar. Eu faço meu devocional para poder me manter vivo. Me manter vivo. Mas ser grato e chegar no final do dia das lutas, ver que a graça me alcançou e eu estou vivo. É isso. Muito lindo isso, porque você falando aí, eu fui lembrando de um monte de coisa. Eu não vou lembrar agora quem foi que escreveu isso. Mas a maior prova, essa pessoa falou assim, a maior prova de que as redes sociais vão denunciar a gente para aquelas pessoas que sempre arranjam uma desculpa, a maior prova de que não era falta de tempo, em sim prioridade, porque as redes sociais, o celular, as coisas do mundo nos tiram a atenção do foco que é Jesus. Então, isso não vou lembrar agora, Jesus, mas enfim. Ele fala assim, que quando Jesus vier, ele vai falar que nunca foi por falta de tempo, foi por falta de prioridade. Porque a gente prioriza uma série na Netflix, que a gente gosta, que a gente ama, a gente vai lá, sai uma temporada de 8 episódios, 50 minutos cada um, a gente tem tempo para assistir ali quase 8 horas de programação, ininterruptas. Mas se fala para ajudar a igreja, ajudar um trabalho, fazer qualquer coisa que envolva outras coisas, você já, não, peraí, eu tenho minhas coisas a fazer. Então, a chave também para a juventude hoje, para a galera de hoje, é priorizar o tempo. Porque com a medida que os anos vão passando, o tempo ele vai diminuindo. Exato. E tem uma coisa que não volta, é o tempo. É o tempo. Né? Então, esse é um belo exemplo de como fazer. E olha, são 5 mulheres. É uma esposa e 4 crianças lá. Uma adolescente e 3 crianças lá. Então, tem que ter tempo, né? E aí, teve até uma vez que eu fui te convidar para não sei o que, eu não lembro agora. Aí falou, Joel, sábado é o aniversário, acho que era uma das filhas. E a gente prometeu que a gente ia para esse evento, então não vou poder estar no seu compromisso porque eu tenho um evento com a família. E isso nos ensina bastante. Teve um pastor que eu fechei uma agenda com ele uma vez e ele falou assim, eu fechei depois de 2 meses. Aí ele mesmo mandou mensagem, né? Não foi nem assessoria. Ele falou, meu irmão, eu vou te pedir perdão, mas eu não vou poder estar. É o aniversário de 15 anos da minha filha. Eu falei, pastor, não se preocupe, vai lá, família em primeiro lugar. Então, assim, são vários exemplos de você como líder, como pastor, como sacerdote do lar,
está dando para a geração. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Amém. Falando um pouquinho ali de Chamep, tem algum... Não quero ser tão enfático assim no sentido de ser uma pregação, um louvor, não. Mas teve algum Chamep desde que você está... Porque você está à frente desde quando? Desde 2013, né? 13, então... 2012 eu já participava, já estava 2012, aí 13, aí, a gente realizei então 13. esse é o 12º ano, é isso? São 12 anos. 12 anos na liderança. É tempo, hein? É. Passou rápido. Então lá, 12 desses 12 anos que você está à frente desse Chamep, teve algum ano que falou, esse ano aqui me marcou nesse ponto? Ou todo ano tem uma forma de Deus falar com você, falar contigo, trabalhar de forma diferente? Tem sempre algo especial em cada ano? Dentre os 12 anos, todos os anos tem algo muito especial, sempre acontece. Sim. A gente vê os cuidados de Deus, os milagres que o Senhor faz. Tem também, antes dos 12 anos, quando eu estava na nossa sede, nosso ministério. Por quê? Eu vou falar dos 12 anos, certo? Sim. Dos 12 anos, o primeiro tema nosso foi renúncia. Falar de uma experiência, mas como eu te falei, todos os anos tem uma experiência nova que Deus vai nos ensinando, nos orientando. O primeiro ano nosso foi renúncia. E dentro do tema, quando foi na sexta-feira, o evento começava no sábado. Na sexta-feira, estava em reunião com a equipe, fazendo os ajustes para a abertura do sábado. Foi o nosso primeiro ano. Minha esposa me liga e fala assim: a Laís, que é a nossa primogênita, tá passando mal. E com isso corri para casa. Isso era por volta de 11 horas, 11h30 da noite. E a Laís, quando eu peguei ela no colo, 4 anos, ela disse assim: papai, eu tô bem. Mas ela tava já desmaiando. Bem tô fraquinho. bem, não se preocupe, não, tô bem. E levamos ela pro hospital. E ali ela ficou internada naquela sexta pro sábado. O evento começou no sábado. E a nossa vida era essa. Terminava o culto, voltava pro hospital. Passava o restante da noite. No dia seguinte eu estava Isso em 2012. Isso no primeiro congresso? Primeiro congresso. Meu Deus. Então eu estava... Aí saía do hospital, ia para a igreja, terminava o trabalho de manhã, voltava para o hospital. E a igreja em oração, a juventude, todos os dias tinha oração, E fazendo exames, e a Laís tomando alguns remédios e internada. Isso foi de sexta-feira até a quarta-feira. Por que até a quarta? O evento encerrou na terça. Vou dizer para você o que marcou. O início de uma jornada para chegarmos aos 40, né? Sim. Na minha vida, 12 anos. Aí quando chegamos, terminou o trabalho na terça, fui para o hospital. Na quarta, o médico chegou, olhou os exames, e disse assim: eu terei que fazer repetir os exames. Repeti os exames. Foi final do dia da quarta. Ele disse assim: eu chamei um outro médico para dar uma olhada. Vocês podem ficar até aqui amanhã? Quando falou pode ficar, eu achei estranho. Mas tá bom. Depois ele nos reuniu e disse assim: eu quero liberar sua filha para vocês voltarem para casa, porque a sua filha não tem nada. Amém. Então você veja que a renúncia da minha família, tinha um propósito e tinha a bênção de Deus para a nossa vida. A nossa filha não tinha nada. Tá aí. Estamos aí servindo a Deus. Aí a gente volta lá no que a gente acabou de falar sobre esse desafio. Porque qualquer um que não tem uma estrutura, uma vida com Deus, eu acho que desistiria. Espiritual, emocional, né? Acho que desistiria. Desiste. Porque era a primeira, né? Era a primeira, só tinha ela na época. Exato. E aí, eu sou pai, então, quando a gente vê a nossa filha doente, a gente gostaria de transmitir saúde para ela não precisar, porque a doença vem pra gente, mas que não vá pra nossa filha. Então, você nessa situação, e
E quem conhece o Chamep sabe, é um congresso abençoado, grande, movimento, muitas coisas, muita logística, muito detalhe para tomar de conta que a coordenação tem. Eu sei que você tem uma coordenação top do seu lado, mas tem coisas que compete à liderança, à coordenação geral. Sim. E é uma decisão muito difícil. E assim, você fica ali no congresso, mas o coração aflito. Então, tudo o inimigo poderia ter tramado ali ele tramou para fazer, no mínimo, fazer com que você desistisse, né? Eu falo o seguinte, Joel. E o conselho que eu dou? Sim. Cuide das coisas de Deus, que Ele cuida das suas. Amém. Cuide das coisas de Deus, que Ele cuida de você. Amém. A nossa vida tem sido isso. Resumindo, é isso. Cuidamos daquilo que não é nosso. E aquilo que Ele nos deu, Ele cuida. E sem... como é que eu posso fazer? Militância. Sem militância. Tudo com decência e ordem. Tudo de forma equilibrada. Né? Equilibrada. Porque tem muita gente que confunde, né? De servir a Deus é estar 24 horas dentro de um templo. Equilibrada. Não é assim. De forma equilibrada. Então, tem que ter esse discernimento, né? Porque assim, a retaliações, ela tem. Retaliações da nossa vida ministerial, nossa vida espiritual com Deus, elas sempre vão ter. Estamos vivendo numa guerra. É por isso que a carta de Paulo aos Efésios fala que temos que estar revestido. Por isso que temos que estar com a armadura. Por isso que temos que estar preparado. Temos que saber usar as armas. Sim. Porque as nossas armas, elas são espirituais. É fato. E como é que eu venço como eu venço isso? É de joelho. É sabendo que aquilo que eu não posso guerrear aqui na terra, vou levar para o céu. Vou levar para a presença de Deus. Porque é lá que vem o socorro. Sim. O que é possível a gente faz. O que é impossível ele faz. Exatamente. Mas a primeira ação nossa é ter essa vida espiritual. É necessário, é preciso. Pastor, você é constante assim? Eu tento. Eu procuro. Não posso dizer assim, minha vida toda é assim, não. Aí eu estou sendo hipócrita, estou sendo mentiroso. Mas eu procuro me manter. Eu procuro me manter, como eu falei para você. Tenho meus devocionais. Uma certa vez um amigo, um pastor, que é empregador itinerante, estava eu, ele e mais dois. Ele disse assim, me conta uma luta e uma vitória. Aí eu disse, ele falou, me conta uma vitória me conta uma vitória e uma luta. Eu disse, mãe, ser vivo. E ele disse, e a luta? A graça ter me sustentado até o dia inteiro. É isso. Forte. É isso. Bênção demais. E para esse Chamep 2025, como é que estão aí as expectativas? O que o pessoal que vai estar indo lá cultuar, servir a Deus no Chamep, qual a sua expectativa, o que está sendo preparado para o pessoal que vai receber lá? Já a gente vai falar sobre onde é que vai ser, como vai ser, que esse ano 2025 vai ser num ambiente diferente, né? Isso. Mas quais são as expectativas, sua expectativa da coordenação, como é que está esse coração de vocês, porque é 40 anos, né, de realização desse evento, e também ali uma particularidade, porque o pastor do campo, ele nasceu do Chamep, né? Do Chamep. E a gente viu alguns testemunhos no Instagram lá do Chamep, que vocês estão postando de vez periodicamente esses testemunhos. Mas, e assim, como é que tá essa ansiedade aí para esse congresso? Eu falo que a questão da expectativa, ela é realizar esse trabalho de uma forma que ele venha gerar frutos, né?
eu falo para a nossa coordenação que em questão da grade, ela é uma consequência, claro, que ali entramos em propósito, oração, para ser as pessoas certas. Fala dos convidados. Entendi. Certo? A expectativa nossa é aquele trabalho que vem anualmente. Qual? Batismo com o Espírito Santo, vidas aceitarem a Jesus, outras se voltarem, aqueles que estavam distantes, se voltar para casa, né? Porque eu falo para eles que a expectativa nossa é que aqueles que estão dentro nem pensar em sair. Sim. E os que estão fora querer entrar. É. Legal. Entendeu? Legal. Então eu falo que o nosso papel, né? Legal. Quem está dentro nem pensar em sair. Sim. E aqueles que estão fora, não quero saber o motivo que foram lá para fora, não. Eu quero saber o que faltou aqui dentro para eles se afastarem. Boa. Não isso. É? A verdade é essa. O que está faltando? A Bíblia diz que a gente tem que ser uma Jerusalém, né? Nós temos que ser uma Jerusalém para as pessoas, né? Nós temos que ter que oferecer, mostrar para elas, certo? Então, por isso que eu falo assim, a expectativa nossa é que serão dias que, tenho certeza, como todos os anos, Deus marca vidas. Ouvimos testemunhos maravilhosos, ouvimos a transformação que Deus faz, o que Deus realiza. Então, assim, não somente para os dias, mas também para aqueles que vão estar assistindo, aí que entra, né? O meio moderno, a modernidade que vivemos, que hoje nós podemos alcançar, como nossa conversa aqui, alcançar outras vidas que estão lá do outro lado. Sim. Vou te contar um testemunho rápido. Pode falar. Certa vez eu estava viajando com a família para o Nordeste e dessa vez fizemos uma viagem de carro. Quando eu parei num posto de gasolina para abastecer, as meninas todas, a família queria água e tal, e eu fui descer numa conveniência. Quando cheguei na conveniência, estava cantando um hino de uma certa cantora. Aí lá eu peguei as coisas que tinha levar para elas, água, tal, um salgado. Na hora que eu fui pagar, e a moça da loja, do caixa, ficou me olhando e me incomodou. Eu fui, fiquei sério, fechado e fui lá para pagar. Ela disse assim: o senhor tá de viagem? Eu disse: sim, estou de viagem. O senhor não é daqui não? Não sou daqui não. Ela disse: posso fazer uma pergunta? Posso. Eu conheço o senhor. Você me conhece de onde? Eu disse assim: você me conhece de onde? Não, conheço o senhor. Digo: de onde? O senhor é o pastor daquele congresso Chamep, né? Eu disse assim: olha, eu quero te contar o testemunho. Olha só. Falou: eu quero contar o testemunho. Em um dos dias ela falou do pregador que estava ministrando, e o louvor, contou toda a história do culto. Disse: eu estava num dia muito mal. Eu estava no meu dia, daquele dia de trevas, ela falou. Sim. Mas através da palavra, através do louvor, e eu vi a juventude, eu vi o ânimo de vocês, e aquilo ali, a palavra também me renovou. Por isso que eu estou aqui. Olha só que bênção. Estou aqui firme. Então você veja que ela alcança, isso é um testemunho, expectativa, e o que pedimos ao Senhor é que alcance mais e mais pessoas, né? Um dado importante, né? Para quem não sabe, ano passado foram mais de 240 almas. Exatamente. No congresso do ano passado. Mais de 240 almas. E contando também o pessoal que aceitou Jesus pela internet, pelo YouTube, né? Quem quiser aí... Mas já vou aproveitar essa parte aqui para a gente já falar de onde vai ser realizado o Chamep esse ano. Quem quiser contribuir, onde é que faz a contribuição, o canal do YouTube, onde quem tiver aí de longe, quiser participar por meio online, fala aí para o pessoal. Isso é muito importante, Joel, o que você está falando. Não sou contra aqueles que... Vamos falar de contribuição, né? Não sou contra aqueles que fazem eventos pagos com a contribuição, porque cada um sabe da sua necessidade. Sim, nós. Mas uma coisa que, se observarmos no nosso Ministério do Guará, os campos vinculados, nenhum trabalho é fechado. Não. Tudo entrada aberto. Gratuita. Todos eles. Entrada gratuita. Torna a falar, repito mais uma vez,
não sou contra, cada um sabe da sua necessidade, seus desafios, né? Suas experiências. Então, pelo menos o nosso ministério, o Campus Ceilândia Sul, o trabalho do Chamep é um trabalho gratuito. Uhum. Tem os desafios financeiros? Temos desafio financeiro. Mas é um trabalho que é mantido em oração, foi forjado em oração e é mantido em oração. Sim. Então, todo trabalho que foi forjado em oração e é mantido em oração, a gente sabe que tem um provedor, que o Senhor visita, que o Senhor faz a opera. E isso, temos vivido isso. Eu acredito e tenho certeza, não só no nosso campo, no Campo ADEX, não só no Chamep, mas também nos demais campos, nos demais desafios que o ministério tem. O Senhor tem provido e sabemos disso aí. O evento esse ano, o Chamep, por desafio, eu vou recorrer aqui a ajudar o celular por um endereço, certo? Esse ano o Chamep, ele vai ser realizado, temos a primeiro falar assim, nós realizarmos a nossa igreja, a sede do campo. Sim. Porém, por dificuldade de estrutura que a nossa igreja ela está passando, se fez necessário, já é o 4º ano seguido, que fazemos não na nossa igreja, devido essa estrutura que estamos passando, né? Sim. Que estamos vivendo. Então, o evento esse ano vai ser realizado na Sara Nossa Terra. A nossa igreja fica ali na QNM 27, ao lado do Hospital Regional. A Sara Nossa Terra fica a 1.100 metros dali. Uma estrutura indo reto. Que a nossa é a 27, lá é a quadra 28. Então, vai ser realizado lá um evento gratuito, um evento aberto ao público, um evento para a comunidade. O que eu falo para a nossa juventude, eu falo para os líderes, que o melhor convite nós devemos dar e presentear, qual é? Participar. Convide uma pessoa para estar lá conosco. Para aqueles que desejam contribuir, aqueles que desejam ofertar, o Chamep tem um Pix, né? Que é o chamepoficial@gmail.com. Toda oferta voluntária, toda oferta que ali, o apoio que é dado, é revertido para o Congresso. Aonde tem uma estrutura de cantores, pregadores, praça de alimentação, logística, né? Que tem um transporte, né? O transporte é fundamental para trazer os jovens, que não conseguimos hospedar todos, é óbvio. Tem que ter o ônibus para ir. Tem que ter um ônibus para ir, todos voltar. os dias e voltar. Então, o evento Chamep vai ser realizado ali na Sara Nossa Terra, na QNM 28. Torna a falar, na mesma rua da nossa igreja, 1.100 metros. Nós estamos lá com essa programação. E aí o arroba do Instagram do Chamep, eu não vou saber de qual é. @Chamep, underline, @, Chamep. Do Instagram? É do Instagram. Underline Chamep. Underline Chamep. Underline Chamep. Underline Chamep é a página oficial do Instagram. E o canal do Chamep é Chamep Oficial. Do YouTube. No YouTube. Chamep Oficial. Isso, Chamep Oficial. A gente vai deixar essas informações todas aí na descrição também. Obrigado. Para o pessoal ver. Pastor, eu quero agradecer. Rapaz. De coração, esse papo foi muito bom. Conhecer um pouco da história do Chamep, conhecer um pouco da história do pastor Josivaldo, a história do Josivaldo, dos desafios, das emoções da vida. E espero que em breve você possa voltar aqui para a gente falar mais sobre a sua vida pessoal, falar sobre o seu testemunho de vida, que eu acho que vai agregar bastante. Mas o nosso muito obrigado por você ter aceito esse convite e que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti, sobre sua casa. Amém. E que o Chamep 2025 anos a gente possa ganhar mais almas para Jesus. Porque Amém. O objetivo maior nosso aqui na Terra é ir de fazer discípulos. Exato. E nós cremos que o Chamep, apesar de ter um nome de chamado para avivamento, é também um chamado para a salvação de almas. Exato. Porque quem não sabe, pastor Luiz Carlos tem um coração, pastor presidente do campo de São Leandro, ele tem um coração missionário. Demais. Um coração missionário. Então, eu conheço o pastor Luiz Carlos e falo, posso
afirmar que o maior desejo dele dentro do Chamep é salvação de almas. Exato. Então que esse continue sendo o objetivo do Chamep, para que vocês possam continuar ganhando almas para Jesus e que esse trabalho cresça e o nome do Senhor seja glorificado através da vida de vocês, de toda a sua coordenação. E que 2025 seja um ano de bênçãos, de vitórias, de transformação de vidas para todos que estejam ali. Amém. Amém. Eu que agradeço, Joel, por esse momento, esse bate-papo nosso, muito importante, o crescimento do crescimento espiritual que aonde vem alcançar as pessoas e ver que o nosso ministério, né, o Ministério do Guará, aonde ele tem, cada ano Deus tem frutificado, né? Frutificado, Deus tem dado visão aos nossos pastores, tanto da nossa sede em conjunto com os pastores do campo, dado visão para esse crescimento. E é um crescimento que a gente vê que é um crescimento sadio, é um crescimento que a gente percebe que o nome de Deus é glorificado. E isso é carregar o bastão, né? Carregar o bastão. Então, minha gratidão por esse convite, por esse momento que estivemos aqui e divulgarmos aí o trabalho do Chamep, que é do campo de Ceilândia Sul e do Ministério do Guará. Amém. E para você que ficou até aqui, a gente vai deixar aqui na descrição todas as informações, o @ do Instagram, como você pode contribuir com esse congresso e também o canal também deles no YouTube, onde vão ser transmitidos lá nos dias 1, 2, 3... Não, esse ano começa na sexta, né? Na sexta, começa importante. dia 28 de fevereiro, 28, na sexta-feira, isso. Começa, então vamos lá, 28 de fevereiro à noite. Aí dia 1º à noite. Aí sábado à noite, dia 1º. Aí domingo de manhã e noite, dia 2. Isso. Segunda manhã à noite. Isso. Dia 3. Aí no dia 4, manhã missionária, né? Na terça. Que é e encerramos na terça-noite. Terça-noite. E a abertura no dia 28 será com o pastor presidente do campo, né? Pastor Luiz Carlos. Fogo puro. Filho do Chamep. Filho do Chamep. Né? Filho do Chamep. Então, amém. Tá bom? E será um prazer receber vocês, como sempre, né? Vocês estão ali conosco. É uma honra para nós. E será uma alegria e vamos aí, seguindo. Vai ser firme. Bem, em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Até a próxima. Até o nosso próximo podcast da Uma Adega.